Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu estou aqui para reagir a um vídeo de leão do Ordinário. Ele vai falar aí, é o Ordinário. Então galera, deixa o like, se inscreve no canal. E o nome do Nitiwadumela. O leão mais temido pelos leões. Se você gostar, deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Leões e hienas pode ser considerado um acontecimento comum. Como assim? Porém, existiu um leão que perseguiu e executou cerca de 40 hienas por simplesmente não suportar de... Calma. Já volto. considerado um acontecimento comum. Porém, existiu um leão que perseguiu... Oh meu Deus do céu! Brigas entre leões e hienas pode ser considerado um acontecimento comum. Porém, existiu um leão que perseguiu e executou cerca de 40 hienas por simplesmente não suportar dividir seu território com elas. Um leão cheio de habilidades e dono de uma força descomunal eternizou seu nome em terras africanas e é lembrado até mesmo depois do seu abate. Uma história de lutas e perdas, mas também de um reinado feroz e dominante. Esse é o Ordinário, e hoje você vai conhecer a história do leão Nitiwadumela e como ele liderou seu bando exterminando dezenas de hienas que insistiam em saquear seu território. Então, já clica logo no botão do like. Se ainda não é inscrito aqui no canal, considere se inscrever. Clique no like e vamos nessa! Na década de 80, toda a região de Savuti, em Botsuana, era compreendida como Parque Nacional, com poucas... Galera, inscreva no canal do Ordinário. Ele traz um capaz muito bom. Recomendo o canal dele. Muito bom mesmo. Recomendo o canal dele. Vamos lá se inscrever aqui. Reservas de caça ao redor. Com o passar dos anos e a necessidade governamental de vendas de terras, a vasta área do parque foi dividida em áreas de safari, áreas de caça legal e parques ecológicos. Hoje, o Parque Nacional é conhecido como Parque Nacional de Chobe, mas nossa história começa antes disso, quando tudo ali ainda era integrado. 1988, Parque Nacional de Savuti, África Austral. Dois leões vindos das planícies da África Oriental chegaram às terras de Savuti. Os leões aparentavam terem passado por algum tipo de luta, pois apesar de belos, eles tinham cicatrizes que indicavam que esses felinos já tinham experimentado as feridas de uma batalha. Eles se estabeleceram ao norte do parque, onde uma outra dupla de leões dominantes tinham sob seu controle dois bandos. Os irmãos recém-chegados desafiaram os machos veteranos para uma batalha, e as habilidades dos forasteiros vieram à tona rapidamente. Com golpes precisos e uma força assustadora, o menor entre os dois leões recém-chegados executou os leões veteranos. Seu irmão o ajudou, mas a cartada final foi do leão menor. Os guias locais, ao presenciarem tamanha habilidade em combate, batizaram o leão menor de Nitiwadumela, que quer dizer aquele que cumprimenta com fogo. E seu irmão ficou conhecido como Mandevo, que significa algo relacionado à beleza da sua juba. Nitiwadumela e Mandevo não sabiam, mas o maior desafio deles não seriam outros leões, mas sim as hienas do local. Ao assumirem o bando, Nitiwadumela mostrou ser o leão dominante. Sua forma de governar seu bando parecia justa, já que ele mantinha a segurança dos integrantes e cedia suas leoas a seu irmão Mandevo. Mas uma característica de Nitiwadumela começou a chamar a atenção dos funcionários do parque. Ele parecia ser atraído para o perigo, quase como se pedisse um rival à sua altura, para que ele pudesse demonstrar o quão forte e cruel poderia ser. Um leão macho adulto que já tenha um bando sobre seu domínio. Galera, vou recomendando. Quem tem pavor disso, não recomendo assistir esse vídeo.
só vai Pula as partes que tem sangue para as partes que não tem sangue. Vou dizer, pula as partes que tem sangue, que não tem sangue. Pula as partes que tem sangue, é verdade. Que vocês não vão ver sangue, tá bom? a caça se a presa em questão for muito grande. Caso contrário, em 80% dos casos, eles esperam suas leoas caçarem por eles. O local contava com milhares de presas, entre gnus, gazelas, javalis e búfalos. A comida era 80% dos casos, eles esperam suas leoas caçarem por eles. O local contava com milhares de presas, entre gnus, gazelas, javalis e... Ou Pumba! Que existiu Rei Leão conhece o Pumba, né? Que todo mundo sabe que o Pumba é um javali. O Timão é... Esqueci o que ele é, acho que é... Esqueci. Búfalos. A comida era abundante e as leoas ótimas caçadoras. Porém, esse rei insistia em ignorar os animais menores e ele mesmo saía em busca de adversários à sua altura, abatendo os maiores búfalos e entrando em brigas com elefantes. O local tinha 2 bandos de hienas, ambos com mais de 35 membros em cada um. Antes dos irmãos chegarem e dominarem a região, elas viviam roubando presas dos outros leões, mas também caçando, já que, como dito antes, o número de presas era realmente alto. Então Mela presenciou uma caçada de um dos bandos de hienas a uma gazela presa na lama, e ele assistiu a cena rosnando. Aquilo o incomodou mais do que devia, e a repulsa só aumentou em seu coração. No dia seguinte, as leoas concluíram uma boa caçada, e as hienas vieram para tentar roubar parte da presa abatida. Aquilo bastou para Nitoadumela declarar guerra às hienas. Ele partiu para cima delas e sozinho executou 6 hienas ali mesmo, mandando um recado direto: as presas eram dos leões e só a monarquia poderia se alimentar ali. Nitoadumela tinha acabado de fazer uma inimiga igualmente determinada, a líder do clã de hienas, que tinha perdido 6 de seus integrantes. O alfa de um clã de hienas é uma fêmea, que apresenta ser a mais forte, maior e mais inteligente entre elas. Por isso, esse acontecimento não iria cair no esquecimento, mas como uma boa estrategista, a líder das hienas começou a desenvolver um plano de vingança. Nos próximos meses, a líder, que tinha perdido 6 integrantes de sua família, se afastou e apenas observou as táticas de luta do seu rival, Nitoadumela. Nesse período, o leão dizimou o outro clã inteiro de hienas. Toda vez que uma hiena se aproximava, o abate era certo. Foi nesse tempo também que os filhotes de Nitoadumela e de seu irmão nasceram e cresceram. E quando o macho da primeira ninhada de filhotes estava próximo de completar 6 meses de vida, a vingança começou. A líder das hienas já conhecia a dinâmica de vivência do bando de leões. Os filhotes estavam crescendo, espertos e andando para todo canto. Quando as leoas saíram para a caça, foi só esperar os 2 reis adormecerem e os filhotes se afastarem para que a própria líder executasse um deles, o macho mais velho e que talvez herdaria o trono. Ela não se alimentou dele, o deixou ali, mostrando que a guerra ainda estava de pé. Nitoadumela despertou e, ao juntar as suas crias, encontrou o corpo do seu filho já sem vida. De longe, ele viu quem o observava e ria na sua dolorosa perda. Era a líder das hienas, sua inimiga declarada. E ela não parou por aí. Dividiu seu clã em 3 grupos de hienas fortes. Um grupo tinha 6 hienas, outro 10 e o outro 7, orquestrando um ataque direto ao rei. Quando as 6 primeiras hienas atacaram, Nitoadumela executou 3 logo nos primeiros minutos, fazendo com que o restante daquele grupo recuasse. Depois vieram as outras 10 e Mandevo se juntou a seu irmão. Os 2 juntos abateram e feriram gravemente quase todas as que
sobreviveram recuaram e vieram então as outras 7. Algumas leoas que assistiam se juntaram e deram cobertura para que Nitoadumela fosse direto na raiz do problema, a líder das hienas. Nitoadumela não esperava por aquilo, mas essa era a primeira vez que uma luta com hienas demorou tanto tempo, pouco mais de 1 hora. A líder do clã era realmente forte e muito esguia. Ela se desviava dos golpes com muita agilidade e conseguiu morder profundamente Nitoadumela algumas vezes. Foi quando o leão conseguiu colocar bem uma mordida no pescoço da hiena, quebrando suas vértebras com a pressão da sua mandíbula. As hienas que sobreviveram recuaram e se juntaram ao restante pequeno do bando que não participou da luta. Rapidamente, uma nova líder foi levantada entre elas. Porém, o rei aprendeu que não deve deixar que o tempo dê força para os seus inimigos crescerem. E ele foi sozinho até o território das hienas e abateu a sua nova líder. As hienas restantes mudaram de local e se estabeleceram novamente, mas dessa vez bem longe de Nitoadumela e de seu bando. Os anos que se seguiram foram de fartura e paz. Porém, um ditador cruel estava acima de Nitoadumela, e ele era o tempo, que pode ser fatal até mesmo para os mais bravos leões. Nitoadumela e seu irmão Mandevo envelheceram, e quando outros leões machos se aproximaram das terras de Nitoadumela para lutar pelo trono, as próprias leoas o expulsaram do bando, pois eles não podiam mais conceder filhotes nem defendê-las. Sozinhos, a dupla de irmãos que um dia foram reis vaguearam até entrar em uma área de caça. E em 1992, o mesmo ano do lançamento do documentário que contava parte dessa história, Nitoadumela foi abatido por caçadores. Em seus tempos de glória, estima-se que Nitoadumela tenha abatido pouco mais de 40 hienas sozinho. Aquele que um dia reinou exibiu. Mano, essa foi a melhor história que eu já vi na minha vida. De leões! Meu Deus do céu. Tô surpreendido até agora. Deixa o like, se inscreve no canal. E tchau. E fui. Sei lá. Tchau. Fui.